azul. Oi, gente querida! Estamos começando o Gente Desperta, hoje com entrevista com a candidata ao Parlamento Federal. Eu sou o Davi Silva, presidente do Polis Desperta, um instituto que incentiva as pessoas a conversar sobre política, também sobre o contexto social e aquilo tudo que está acontecendo na atualidade. Atualmente, o Instituto oferece várias palestras e cursos sobre cultura, política, também direito e mobilizações. Vou mencionar alguns. Temos um programa chamado Guardiões da Nação, para crianças de 9 a 11 anos de idade, que nós ensinamos os fundamentos da democracia, da política e também incentivamos a liderança. Temos a palestra Ditadura Cultural, que trata de todo esse contexto atual, onde alguns ativistas buscam a corrupção e a erotização das crianças. Também temos o curso Cosmovisão Bíblica, que trata da aplicação de princípios para a prosperidade da nação. Ao longo do programa eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, e as propostas do Polis Desperta falam de vida, de liberdade e também de prosperidade. Venham nos conhecer. Acesse nosso site polisdesperta.com.br, curta e siga a nossa página no Facebook e também temos muito conteúdo para você no YouTube. Agora vamos conversar com a candidata. A entrevista será dividida em 3 blocos, onde nós vamos perguntar sobre as motivações pessoais para o envolvimento político, as propostas e as posições da candidata e perguntas do público. Nós vamos ter em torno de 1 hora de entrevista. Ao meu lado, Indiara Barbosa Custódio, é candidata a deputada federal pelo Partido Novo. É paranaense, nascida em Umuarama, mãe do Luigi, que tem 5 anos de idade. Atualmente, a Indiara é gerente de auditoria em empresa multinacional. Formada em administração pela Universidade Federal do Paraná, é bacharel em ciências contábeis pelas faculdades SPEI. Indiara, seja bem-vinda. Agradecemos também o apoio para esta transmissão do Rafael Cardoso, que promove o programa Estado Cidadão, transmitido diariamente às 10 horas pelo Facebook, de segunda a sexta-feira. Indiara, vamos às perguntas. Hoje o cenário da política ele é turbulento e também um tanto obscuro. No Parlamento Federal, nós sabemos que as investigações da Lava Jato nos trouxeram à tona muitas práticas criminosas, muitas práticas imorais, feitas pelos deputados, por alguns deputados, também senadores, na política do governo federal em geral, também envolvendo alguns estados. E essa realidade tem desmotivado muitas pessoas a se envolver na política, também a pensar, a estudar a política, sobretudo as pessoas de bem. Indiara, poderia nos contar um pouco sobre as suas motivações que a fazem concorrer ao mandato como deputada federal? Claro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, Davi, e poder falar um pouquinho das nossas ideias, divulgar um pouquinho as nossas ideias. Como você falou, então, eu sou candidata a deputada federal pelo Partido Novo. O Partido Novo é um partido que acredita que as pessoas têm que se envolver na política. Então, a gente fala que são pessoas indignadas com a situação atual, como você falou, com a situação de corrupção, com a má qualidade dos políticos, e que entende que a gente precisa se envolver para fazer alguma coisa. Eu concordo muito com essa afirmação que você falou e acho que esse desinteresse das pessoas, esse afastamento que as pessoas de bem tiveram com a política, ou seja, até citando um exemplo, eu falo que a minha mãe, o meu avô moravam em cidades pequenas, já foram convidados para entrarem para a política, para serem vereadores, para participarem. E eles tiveram muito a ideia assim, eu não vou participar porque política é coisa de ladrão, porque se você se envolver, você vai acabar se corrompendo, e se afastaram. E, assim como eles, muitas pessoas no Brasil todo acabaram se afastando da política. E a gente entende que justamente esse comportamento foi o que motivou, foi o que levou a essa situação que a gente está vivendo hoje. Porque a gente deixou o caminho livre
para os desonestos, para as pessoas que tinham má intenção, se envolverem, e eles estão fazendo o que estão fazendo lá, como você falou, não todos, mas muita gente, roubando o nosso dinheiro, se corrompendo. Então, entendo que a gente tem que se envolver. E essa foi uma das minhas motivações. Então, eu entendo que se a gente não fizer nada, que se a gente ficar reclamando dos políticos, sentado no sofá em casa, ou mesmo pela internet, mas só reclamando, não vai resolver. Então, a gente precisa se envolver, a gente precisa entrar, dar o exemplo, mostrar que dá para fazer diferente, para que mais e mais pessoas boas, competentes, profissionais entrem e a gente consiga administrar melhor o país, fazer uma mudança diferente. Eu acredito muito nas ideias do Novo, que a gente vai falar um pouquinho, vou poder falar um pouquinho hoje para vocês, mas entendo que... E foi isso também que me levou a me envolver, ou seja, o partido hoje, a gente tem muita gente boa, muitos profissionais, muitas pessoas reconhecidas na sociedade que tomaram essa decisão junto comigo de se candidatar ou de apoiar algum candidato, de se envolver. Isso também me deixa muito otimista que essas eleições vão ser uma surpresa. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais discutindo sobre política também. Parabenizo você pela iniciativa de discutir, de levar essa discussão para as pessoas, para que mais pessoas se envolvam. Eu acredito que não tem outra solução senão através da política, né? Então, é a única forma da gente realmente transformar a sociedade, realmente melhorar as coisas. E eu acredito realmente que esse ano as pessoas estão se envolvendo mais ainda, né? Cada vez mais discutindo política, se informando sobre os candidatos. E acredito que tudo isso é muito positivo e a gente vai conseguir fazer realmente uma mudança. É isso. Legal, Indiara, muito obrigado pela sua motivação em participar da política. O Polis Desperta tem como objetivo promover essas entrevistas para que as pessoas pensem, conversem, saibam mais sobre os deputados ou os candidatos aos parlamentos, tanto estadual quanto ao federal. Porque muito se fala e muito se dá à luz aos candidatos presidenciáveis. No entanto, é de extrema relevância os parlamentos. Por isso é preciso que as pessoas pensem, reflitam, conversem, saibam o que pensam os candidatos a esses cargos. Você mencionou a respeito de que o poder corrompe, não é? Existe isso, é quase um provérbio nas conversas, no pensamento das pessoas em geral. E também sabemos que as pessoas, quando assumem o mandato, sofrem grande pressão para ceder aos interesses obscuros que muitas vezes surgem ao longo dos trabalhos parlamentares. Indiara, como você pretende se resguardar dos riscos desse ambiente político? Eu concordo com você. O que a gente fala, até eu em conversa com um amigo recentemente, a gente conversando sobre essa situação, né? Ele me perguntou assim, Indiara, então quer dizer que o Partido Novo nunca vai se corromper? As pessoas no Novo nunca vão se corromper? Nunca vai ter nada de errado? O que eu digo é assim, não, porque isso daí é do ser humano, né? A gente já... nós cristãos já acreditamos que o homem nasce do pecado original, né? Então, o homem já tem alguma coisa de ruim na sua essência. Então, a criança, você tem que ensinar as coisas como devem ser. Mas isso é do ser humano. Então, o que eu acredito muito é que as organizações, seja a família, as empresas, os partidos, as igrejas, têm que ter controles e normas, regras que previnam que sejam feitas coisas erradas, que identifiquem e que punam quando acontece. Então, é muito importante esses controles, ou seja, você vai definir bem as regras para prevenir que sejam feitas coisas erradas, e você vai ter controles para identificar, para detectar quando alguém comete alguma fraude, algum erro, alguma corrupção, e principalmente punir rapidamente e tirar aquela pessoa para que não contamine os outros. Então, isso são em todas as organizações. Você nunca vai poder dizer, por exemplo, que numa igreja você não vai ter um
tesoureiro que roube a igreja, um pastor que faça alguma coisa errada. A gente tá vendo aí todos os dias. Nas empresas são cometidas fraudes, nos partidos. Então, isso acontece. Só que como que você vai combater? Se você tiver controles. Então, você falou um pouquinho da minha profissão, né? Eu sou auditora contábil e nas empresas a gente trabalha muito com isso, com controles internos, com compliance, com regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas para que você consiga fazer isso. Prevenir, detectar e punir quando acontece alguma coisa errada. Eu acredito muito que a forma de evitar isso é isso. Seja dentro do partido, seja dentro da política, dentro do gabinete, por exemplo. Então, a gente não pode aceitar, né? Então, a gente tem que ter esses controles de vigilância, né? Vigilância para que não aconteça nenhum problema, né? No próprio partido novo, a gente fala assim que isso é feito pelos próprios filiados. Então, hoje, o partido acredita muito que as pessoas que devem participar da política, que as pessoas que devem sustentar o partido. A gente tem hoje 23 mil filiados no Brasil e essas pessoas, como elas pagam para sustentar o partido, elas estão em constante vigilância dos mandatários. Então, se qualquer mandatário faz alguma coisa que as pessoas não concordam, ainda mais hoje com as redes sociais, as pessoas participam, o cara já reclama, já contata o partido e o partido já tem que tomar alguma ação, senão as pessoas vão sair, vão deixar de sustentar e o partido não sustenta mais. Então, acho que a gente fala que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, que as pessoas têm que se vigiar, que a gente ter esses controles para não cometer esses problemas. E concluindo, eu como deputada, muita gente me fala assim, né, Indjara, muita gente me conhece como profissional e fala, você é dura, você com a gente, com as empresas, quero ver se você vai fazer isso lá no governo, e eu vou votar em você, mas eu vou te vigiar. Eu sei teu telefone, eu vou te controlar, e eu acho que a ideia é essa mesmo, que as pessoas, que a gente tem que acompanhar, os mandatários que a gente elege, participar, e se fizer alguma coisa errada, tomar uma atitude. Acredito até que eles deviam ser demitidos, né? Os políticos, caso façam alguma coisa errada. Então... Legal, Indjara. Ficou bastante claro essa sua perspectiva de controle, de resguardo, de uma ajuda mútua. Sim. Para que tudo dê certo. Sim. Você mencionou a respeito, agora mesmo, com relação à proximidade dos eleitores com os mandatários. Uma das reclamações que nós ouvimos bastante é o distanciamento que as pessoas, os candidatos, têm do seu público ou dos eleitores logo após terem sido eleitos. Nesse ponto, nós gostaríamos de saber, Indjara, qual é seu plano para continuar se mantendo próximo aos eleitores e à população e às comunidades em geral? Legal. Então, como você falou e como a gente já comentou, eu acredito que cada vez mais está tendo uma participação das pessoas e acredito que essa participação é extremamente importante para que a gente consiga realmente exercer a democracia. Por exemplo, quando eu comecei a me envolver com o Partido Novo e pensar nessa possibilidade de me candidatar, em uma conversa com uma amiga, ela falou assim, Indjara, você segue o prefeito, Rafael Greca, prefeito aqui de Curitiba, no Facebook? Eu, poxa, não. E eu sigo, porque eu até nem votei nele, mas ele é o prefeito que é o nosso prefeito, então eu sigo. Quando ele faz alguma coisa que eu não concordo, eu vou lá e comento. Às vezes ele responde, as pessoas interagem. A partir dali eu comecei a seguir também. E assim, outros políticos, né? O próprio presidente, o governador. Para quê? Para participar. E eu percebo, por exemplo, no exemplo do Rafael Greca, que ele tem uma interação com as pessoas, que já teve situações dele tomar ações que as pessoas não concordavam, rapidamente na internet todo mundo começa a reclamar e às vezes ele muda de opinião, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais com as redes sociais as pessoas estão participando mais e eu pretendo fazer com que no meu mandato as pessoas participem mais. Eu faço parte também de uma outra ONG que se chama RAPS, que é Rede de Ação Política e Sustentabilidade, que é um movimento de renovação política no Brasil, com pessoas de todos os partidos, de vários estados. Foi feita uma seleção e eu fui aprovada numa seleção. E na RAPS a gente tem alguns mandatários também que usam um aplicativo que se chama Nosso Mandato, que esse aplicativo ele tem interação com todos os eleitores. Então, cada vez que vai ser feito uma votação, o vereador, no caso, eu conheço alguns vereadores que usam, ele pergunta para os eleitores o que eles acham da posição dele. E aí, por exemplo, tem situações que o cara até muda
de opinião, porque os eleitores não concordam com o que ele vai votar. O que ele diz é assim, é importante ter algumas cláusulas pétreas, né, algumas coisas que são valores que você não abre mão e que você vai votar, mas é importante ter essa participação. Então, eu pretendo, no meu mandato, usar esse aplicativo para ter maior interação, pretendo ter mais continuar, né, agora com a campanha, eu estou participando muito das redes sociais, do Facebook, do Instagram, e a gente tem uma interação muito grande. Pretendo continuar essa interação no sentido dos eleitores colaborarem para o meu mandato e participarem, porque esse é o objetivo da democracia, né? Que as pessoas participem, né? Os políticos, eles são eleitos para representar as pessoas. Não adianta você eleger agora e só conversar com o cara daqui a 4 anos, né? Como você falou, se afastar e depois não sabe mais o que tá fazendo. Então, é importante essa participação constante para que eles participem, né? Ou seja, eu vou lá representá-los na Câmara dos Deputados e é importante eu saber o que eles pensam sobre as coisas que eu vou votar. Sim, então é isso. Isso é muito importante. Eu pretendo reforçar ainda mais. Legal, Andiara, legal. Nós também sabemos que o Congresso Nacional aprovou recentemente o fundo partidário para que os partidos políticos sejam mantidos pelos rendimentos das famílias que entregam em forma de tributos, né, esses recursos. E também agora os candidatos e os partidos utilizam o fundo eleitoral, que é o pagamento das despesas de campanha, também feito pelas famílias, representado pelos tributos. Indiana, como o seu partido e você utilizam esses recursos públicos? Então, o meu partido, o Partido Novo, é contra a utilização dos recursos públicos para financiamento dos partidos e das campanhas, e a gente não usa. Então, o Partido Novo não usa o fundo partidário, o fundo eleitoral, isso desde o início do partido. A gente entende que o Brasil hoje tem problemas demais para resolver, então a gente tem problemas na área de saúde, falta recursos para a área de saúde, para a área de educação, para a área de segurança, que está crítica. E não faz sentido a gente financiar partidos e financiar campanhas, e ainda mais no Brasil, que as campanhas têm um custo bilionário, ou seja, custam muito dinheiro e faltando dinheiro para coisas básicas, né? Diara, nesse ponto, nós informamos, né, a população em geral sabe também, um limite de teto de gasto de campanha para um deputado federal, 2,5 milhões. 2,5 milhões. E os maiores partidos, eles vão receber isso só do fundo partidário eleitoral. Perto de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Por que acontece? Né? Então, só até contextualizando um pouquinho. Como, por causa dos casos de corrupção, eles acabaram, principalmente por causa disso, né, acabaram com o financiamento das empresas. E aí, claro, as empresas eram os maiores financiadores dos políticos, os políticos ficaram com medo de acabar o dinheiro e criaram um fundo partidário, um fundo eleitoral para financiar os partidos. E liberaram bilhões de reais, né, quase 3 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão e 900, mais quase 1 milhão, depois para financiar as campanhas. E a gente entende que não tem lógica nenhuma. E esse dinheiro, como ele é repartido hoje, a maior parte do recurso vai para os maiores partidos, porque tem a maior quantidade de deputados eleitos, e dentro dos partidos ainda, o que é ridículo, né? Os partidos hoje, os maiores partidos, a gente fala que são partidos de dono. Então tem alguns caras ali que são os donos que mandam. E eles é que distribuem esses recursos. Então, mesmo para os candidatos, não vai distribuído. Ou seja, tem candidatos bons nos outros partidos que não recebem recurso nenhum do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, esse dinheiro ele acaba sendo distribuído somente para as pessoas, ou em sua maior parte para as pessoas que já têm cargos para se reelegerem, né? Então, a maior parte do recurso vai para as pessoas que já têm cargos. Como você falou, os deputados que já estão eleitos vão receber nos maiores partidos, PT, PSDB, PMDB, em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais somente do fundo partidário e fundo eleitoral, que é o nosso dinheiro, que é o dinheiro que a gente paga em imposto. O Partido Novo não concorda com isso. A gente entende que a gente poderia fazer campanhas muito mais baratas. Inclusive, hoje está se falando que por causa do fim do financiamento das empresas, as campanhas já estão reduzindo, né, os seus orçamentos. No entanto, elas podem reduzir ainda mais, poderiam reduzir ainda mais se fosse só financiamento de pessoas físicas, né? Então, a gente entende que tem que mudar isso. A gente não concorda e não vai usar o dinheiro das pessoas. Acho que é isso. Sim, Diara, é o dinheiro das famílias que entregam
parte dos rendimentos em forma de tributos e exatamente esse acúmulo de recursos das famílias é que mantém a administração. Sim, falando em relação a isso, dando continuidade, Indiara, nós hoje sabemos que nessas eleições de 2018, dos 30 deputados representantes aqui do Paraná, 25 deles buscam a reeleição, o que indica, como você bem afirmou, o uso do fundo partidário e também do fundo eleitoral para promover a reeleição e também para manter o Congresso da forma como ele está. Indiara, como você se sente diante desse cenário, nessa corrida eleitoral, onde existem também pessoas buscando a reeleição nesse contexto? O que a gente diz é assim, né? Vai ser um desafio enorme, né? Como a gente falou, porque esses caras têm muito dinheiro, né? Os caras que já estão lá que tem muito dinheiro. Existe uma pesquisa estatística que mostra que as campanhas que mais caras são as vencedoras. Então, o dinheiro conta muito, ou seja, as campanhas que têm mais dinheiro têm muito mais probabilidade de ganhar do que as campanhas mais baratas, que são as nossas. Então, vai ser uma briga de Davi contra Golias. Não vai ser fácil. Ontem saiu uma pesquisa também falando que eles entendem que da Câmara dos Deputados 70% não vai ter renovação, então em torno de 70% vai se manter e 30% vai ter renovação. Então, o que eu digo a gente que é novo, eu nunca fui da política, como você falou no início, resolvi entrar agora para poder contribuir, e tem outras pessoas assim como eu, vai ser um desafio grande, eu estou otimista no sentido de que as pessoas estão cansadas da política e querem alguma coisa nova, e querem colocar gente nova, estão se envolvendo mais. Então, eu acredito muito que a gente vai ter algumas pessoas que vão conseguir entrar nesses 30%, que vão conseguir furar a bolha do dinheiro, mesmo sem ter dinheiro, sem ter tanto dinheiro, vão conseguir entrar. Então, eu estou otimista, mas ainda assim concordo um pouco com esse índice que de grande parte dos políticos que estão lá vão acabar se mantendo, porque as pessoas não se informam tanto, tem que se informar mais. Para deputado federal, as pessoas acabam nas últimas semanas antes da eleição decidindo o voto, e muitas vezes elas vão pelo nome. Puxa, não sei em quem vou votar, então tem esse nome aqui, né? Os nomes que a gente já está cansado de ouvir na velha política: Richa, Requião, enfim, Barros, o pessoal que está lá e os filhos deles que estão entrando para continuar o que eles estavam fazendo, e as pessoas vão pelo nome. É o nome que eu conheço, eu vou votar nisso. Então, o que a gente chama, né, as pessoas para tentar quebrar essa barreira, né? Vamos tentar se informar sobre os candidatos, vamos colocar gente nova, de partido novo também, porque às vezes você vota numa pessoa nova, mas que está num partido antigo, e como o sistema é hoje, você vai acabar colaborando para eleger o Richa, o Requião, enfim, os caras que estão lá há muito tempo que vão ter mais votos. E falando um pouquinho das campanhas que a gente falou do custo, isso tudo que a gente falou de dinheiro, de 2,5 milhões de fundo partidário, é o dinheiro legal. É o que está legalizado, fora o dinheiro da corrupção que eles roubaram há anos atrás e que também vai estar servindo para financiar as campanhas. Então, a gente precisa se unir, as pessoas de bem precisam se unir para quebrar essa bolha, para encontrar candidatos diferentes, de renovação, que não estejam comprometidos com o sistema, para que a gente consiga realmente ter uma renovação. Sim. Indiara, nós sabemos que os parlamentares possuem verba e estrutura de gabinete para que exerçam as suas atividades políticas. Nós gostaríamos de saber como você pretende utilizar tudo isso. Então, esse é um outro diferencial do Partido Novo. O Partido Novo entende que hoje a gente tem muitos políticos que não estão fazendo o trabalho deles direito, ou seja, os nossos índices sociais, os nossos índices de violência, de educação, de saúde, só tem piorado ao longo do tempo, né? A gente sempre está nos últimos lugares de todos os rankings de indicadores sociais, ou seja, eles não estão fazendo o trabalho direito, e além disso, eles têm muitos privilégios, né? Então, um vereador hoje tem em algumas cidades direito a ter 20 assessores, tem direito a R$3.000 por mês para auxílio selo. Um deputado federal tem R$5.000 por mês de auxílio gasolina. Daria para ele atravessar o Brasil inteiro de carro e voltar. Tem algumas coisas que não fazem o menor sentido. A gente tem um Congresso Federal hoje que custa R$29 milhões por dia
não é por mês, é por dia. Uma presidência da República que custa mais do que a coroa britânica, que tem palácio, que tem restaurante gourmet, que tem muitas coisas que não fazem o menor sentido, porque quem paga todos esses privilégios é a população que trabalha o dia inteiro para pagar o imposto, para fornecer mordomias para uma classe privilegiada e que, além de tudo, não está fazendo o trabalho direito. Então, a gente é contra todos esses privilégios, todos esses benefícios. A gente pretende abrir mão, a gente vai abrir mão, né? Os mandatários do Novo são os vereadores que já foram eleitos, cada um deles economiza R$1 milhão por ano, só abrindo mão dos extras, auxílios extras, auxílio terno e tal, e reduzindo o número de assessores. Como eu falei, um vereador, em algumas cidades tem direito a ter 20, 22 assessores. Os vereadores eleitos do Novo usam 6 assessores cada um. A gente, como deputado federal, já assinou um termo de compromisso que, quando eleitos, vamos reduzir no mínimo em 50% as verbas de gabinete, o número de assessores, e economizar e destinar esse dinheiro para projetos para beneficiar a população brasileira. Então, o que eu falo hoje e isso não é grande coisa. Eu, na minha empresa, eu sobrevivo com o meu salário. Eu tenho que trabalhar de terno. Se eu precisar mudar para uma cidade, trabalhar em outra cidade, eu não vou ter... no máximo, eu tenho algum auxílio ali por alguns meses para me ajudar. Depois eu vou sobreviver com o meu salário. Vou pagar aluguel, todas as minhas despesas com o meu salário. Então, o deputado que já tem salários altos, então os políticos já têm salários acima da média da população, não precisa ter auxílios extras, privilégios, benefícios que a população que está trabalhando duramente, que a gente está numa crise, que não tem emprego e tem que ficar sustentando essa classe. Então, a gente é contra e se compromete a não usar, reduzir isso, e a gente fala que fazer muito mais com menos. Sim. Indiara, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções de um deputado federal, e uma delas é a missão de fiscalizar o orçamento público e também as contas públicas. Como você pretende também exercer essa missão? Então, esse é um tema também muito importante para mim, é uma das minhas pautas, né? Eu tenho 4 principais pautas, depois se puder também falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas uma que é a mais importante é essa. Eu sou, hoje, auditora contábil. Então, como você falou, eu sou formada em administração, formada em contabilidade, trabalho há 11 anos numa empresa auditando as empresas. O que é auditar, né? Então, como você falou, fiscalizar é conferir as contas contábeis, as contas financeiras, para verificar se aquelas informações estão corretas, né? Então, a gente faz testes, a gente analisa no detalhe as contas para verificar se faz sentido, se não tem alguma coisa errada. Então, é isso que eu pretendo fazer também no governo. Então, como você falou, isso está na Constituição Federal. Tem o artigo 48, o artigo 70 da Constituição Federal, que determinam que, além de legislar, propor leis, a principal função de um deputado é fiscalizar e aprovar as contas do Executivo. E hoje, dos 500 deputados que estão lá em Brasília, a maior parte deles não tem conhecimento e formação na área de finanças e de contabilidade para fazer isso de forma adequada. E essa é a minha formação, isso é o que eu faço nas empresas e é isso que eu pretendo fazer quando for eleita no Congresso Federal. Legal. Indiara, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema político. Em 2016, foi apresentado um projeto de iniciativa popular chamado as 10 Medidas de Combate à Corrupção, que tinha por objetivo mudar o sistema político e também o sistema administrativo de modo a incentivar a cultura da integridade, também a permitir que pessoas que tenham cometido crimes sejam punidas. E essa iniciativa, esse projeto de lei de iniciativa popular, teve um apoio de mais de 2 milhões de pessoas que assinaram esse projeto para que ele pudesse se tornar apresentável ao Congresso Nacional. Mais de 1.000 instituições também apoiaram essa iniciativa. No entanto, o Congresso Nacional exerceu um trabalho que ainda não chegaram a aprovar, pelo menos da forma como foi proposto. Eles modificaram todo o projeto. Modificaram e hoje está suspenso, não é? Mas agora, atualmente, foi lançado por iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, também da Transparência Internacional e do Ministério Público Federal, as 70 medidas de combate à corrupção, que é um aprimoramento, uma extensão das 10 medidas de combate à corrupção. E está
também sendo aberto a oportunidade aos candidatos, aos parlamentos, sobretudo ao federal, a apoiarem expressamente esse pacote das 70 medidas para que se torne lei e assim nós possamos ter um contexto político e também administrativo favorável à cultura da integridade. Nós gostaríamos de saber qual é o seu posicionamento, Indiara. Sim. Então, eu concordo muito. Lá atrás eu assinei o projeto como cidadã, então participei dessa iniciativa. Como a gente fala, eu acho que é uma das principais iniciativas populares realmente dos últimos anos. E que é essencial, né? A gente vive... a corrupção no Brasil tem níveis alarmantes e esse dinheiro que devia estar sendo aplicado na escola, na saúde, ou seja, está relacionado com a vida das pessoas, né? Deveria estar salvando vidas e foi desviado, está sendo desviado. Então, realmente, a gente precisa de punição, né? Eu falo que no Brasil a gente até tem muita lei demais, só que às vezes a gente não consegue realmente aplicar e fazer com que que as pessoas sejam punidas. Então a gente precisa de punição, a gente precisa também de uma discussão, de uma conscientização na sociedade, porque às vezes isso daí as pessoas reclamam dos políticos, mas às vezes elas também no dia a dia ali querem dar um jeitinho, querem fazer alguma coisinha. Eu levei uma multa, mas eu converso com o guarda para não me dar. Enfim, pegam algumas coisas ali e isso também é corrupção, né? Isso também está relacionado com esse câncer que é a corrupção. Então a gente tem que se conscientizar, discutir isso com as pessoas, discutir isso com as crianças, ensinar isso para as crianças, para que a gente mude também a nossa cultura. E em relação às leis, a gente tem que ter punição para esses casos, tem que devolver o dinheiro, como você falou. A Lava Jato, entendo que já está fazendo um trabalho importante. Espero que continue, que a população continue apoiando para que a gente consiga recuperar muito desse dinheiro que foi desviado. E eu aprovo as medidas de combate à corrupção, já li todas elas, entendo que alguma ou outra a gente tem, vão ser discutidas e aprimoradas, mas eu concordo, assinei o termo, estive nos últimos eventos do movimento, no domingo passado, no Parque Barigui, participei do movimento e vou continuar participando, assinei. A primeira lista, eu acho que saiu, o meu nome ainda não estava lá, porque a gente precisa confirmar todos os dados, enfim, teve algum probleminha ali, mas já vai sair, já assinei e apoio, e entendo que é um tema extremamente relevante para que a gente consiga mudar a sociedade, né? Fazer que o dinheiro que a gente paga em impostos seja bem aplicado, que a gente tenha retorno para o dinheiro, que a gente tenha serviços de qualidade na área de saúde, segurança e educação, porque tá feia a coisa no Brasil, a gente realmente precisa melhorar. Uhum. O Polis Desperta e toda a liderança apoia as 70 medidas de combate à corrupção, também apoia as atividades, os trabalhos da Lava Jato. Acreditamos que a Lava Jato e tem sido uma bênção em nossa terra. Por conta dela, nós descobrimos e percebemos muitos crimes, um contexto realmente sombrio e obscuro. Nós estamos juntos e vamos continuar persistindo para que as 70 medidas de combate à corrupção se tornem lei em nosso país. E só para complementar, desculpa, esses profissionais, né, da Lava Jato que estão fazendo a diferença, o juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, para mim também são exemplos de pessoas que eu me inspiro e que dá para fazer a diferença e pessoas que eu cito muito, porque quando eu falo para as pessoas que eu vou entrar para a política, que eu quero fazer diferente, muita gente é descrente, fala assim, você não vai conseguir, não tem jeito, não dá para fazer diferente, e eu cito eles como exemplo, eu falo, olha, eles conseguiram, eles estão fazendo, eles eram sozinhos e estão fazendo a diferença, estão punindo as pessoas, conseguiram fazer com que um presidente fosse preso por corrupção, e então a gente vai conseguir também, a gente precisa de políticos lá no Congresso para apoiar as medidas, para aprovar, para contribuir que continue essas investigações e fiscalizações, e eu cito eles como exemplo de que dá para a gente fazer e de que eles precisam de políticos comprometidos também para fazer a diferença. Sim, sim. Eles são exemplos, tanto o juiz Sérgio Moro quanto o procurador Deltan Dallagnol são exemplos de pessoas que nos inspiram a continuar a trabalhar para a transformação da nossa sociedade. Nós, como Polis Desperta, temos um patrono chamado William Wilberforce, que o inglês, no final do século XIX,
ele vivia numa cultura escravocrata, onde tinha fundamentos econômicos, culturais, legais e toda uma sociedade tradicional dentro dessa linha escravagista. E por princípios cristãos, bíblicos, junto com um grupo de pessoas, lutaram por muitas décadas para que a escravatura fosse extinta em todo o Império Britânico, para o benefício de outras pessoas. A história de William Wilberforce nos mostra e nos motiva a transformar a nossa realidade. Porque se eles, aquele grupo, naquele contexto de extrema dificuldade, ele ingressou na política, abdicou de uma vida evangelista, para, através da política, transformar as leis e a realidade e um pensamento de uma sociedade, depois de muita luta, isso nos inspira dizendo, espera aí, nós aqui também podemos trabalhar para que isso seja realidade. E durante a jornada de William Wilberforce, junto com o grupo que o acompanhava, surgiram grandes feitos. O hino Amazing Grace, que traz esperança periodicamente e ainda atualmente a muitas pessoas, não é? Entre outras conquistas. Então, isso nos inspira e vamos continuar seguindo. Isso aí. Indiara, outro tema muito relevante que nós vamos conversar e vamos te perguntar a respeito das privatizações. Então, a privatização, muito se fala sobre a privatização de algumas empresas públicas e também estatais e como meio de diminuir os custos da administração pública e também se diz para evitar a corrupção política. Nós gostaríamos de saber, Indiara, qual é o seu posicionamento em relação à privatização e quais são as atividades empresariais que devem se manter nas mãos do Estado. Então, a minha posição é, junto com o meu partido, né, a gente é a favor das privatizações, né, então a gente entende que as empresas, que não deveria ter empresas públicas, que as empresas deveriam ser privatizadas. A gente entende que as empresas públicas, geralmente, elas são mal administradas. Muitas vezes se fala que elas são estratégicas, mas para quem elas são estratégicas? Geralmente são para os políticos, para indicarem cargos políticos e obterem benefício para os partidos e para eles mesmos através dessas empresas. Então, a gente é a favor, a gente entende que as privatizações devem ser feitas com critérios, né? Ou seja, de forma correta, de forma lícita, não, tudo dentro da lei, e que também deve se tomar cuidado para que as privatizações não sirvam para substituir monopólios estatais por monopólios privados, né? Então tem que ser. A gente é muito a favor do livre mercado, da livre concorrência. A gente entende que a livre concorrência beneficia as pessoas, beneficia os cidadãos que podem escolher a melhor empresa, a empresa que presta o melhor serviço. Então, a gente tem que fazer com cuidado para que não tenha um monopólio privado ao invés de um monopólio estatal. Mas a gente é a favor. Eu também, pessoalmente, tenho muito contato com pessoas que já trabalharam no governo, inclusive em empresas estatais, parentes e tudo, e eu entendo que as coisas no Estado geralmente são... existe a corrupção, existe a burocracia que atrapalha, que atravanca, então a gente entende que é melhor que seja privatizado. No entanto, como você comentou, algumas funções básicas devem ser reguladas e planejadas pelo Estado, junto com o Estado, em parceria, principalmente saúde, segurança e educação. Então, saúde, segurança e educação, entendo que são as funções básicas do Estado, que o Estado deve regular, em algumas situações participar, mas também, mesmo nessas áreas, algumas ações podem ser feitas em parceria com a iniciativa privada, porque dessa forma você ganha eficiência, transparência. Então, você consegue economizar recursos e prestar um serviço melhor para o cidadão. Por exemplo, até citando como exemplo, na área da educação, hoje em dia a gente tem escolas públicas que custam mais do que as escolas privadas. Então, às vezes, com o dinheiro que a gente paga e que a prefeitura usa para financiar as escolas, daria para pagar uma escola do Positivo,
que é muito melhor que a escola pública, mas o problema é que o dinheiro público às vezes não é bem aplicado. A gente conversa bastante até sobre esse assunto aqui no programa do Rafael durante a semana. Eu entendo muito que a gente tem que melhorar a gestão pública, né? Então tem um problema muito grande, muito grave de gestão. Corrupção, que a gente falou, e gestão. São os dois principais ralos que escorre o dinheiro público. Então, a gente tem que tapar essas torneiras e realmente melhorar a gestão, acabar com a corrupção, para que a gente possa pagar menos imposto e ter serviços melhores em troca. Legal. Indiara, nós vamos falar um pouquinho sobre educação. Hoje existem certos grupos ativistas que trabalham para tornar obrigatório, desde a infância, o ensino nas escolas da chamada ideologia de gênero, que, segundo especialistas, representa a corrupção e a erotização das crianças nas escolas. Indiara, se eleita, como será seu posicionamento em relação a esse tema? Eu entendo que eu falo que eu sou contra a doutrinação ideológica nas escolas, né? Entendo que a gente tem um posicionamento dominante, digamos, de alguns dos professores que acabam fazendo uma doutrinação política nas escolas, e eu entendo que isso deve ser discutido, que existem pais preocupados com isso, e por isso existe um movimento contrário a isso, e eu não concordo com a doutrinação ideológica nas escolas. Pretendo combater, a gente tem que discutir como, né? O que eu acho muito o que eu entendo é que os pais é que devem definir o que deve ser ensinado para os filhos. Então, eu sou contra essa questão da doutrinação e da discussão precoce relacionada a sexo. Eu sou contra. No entanto, eu falo que eu sou, por outro lado, eu sou a favor da liberdade das pessoas, né? Então, acho que as pessoas têm que ter liberdade para fazer as suas escolhas, inclusive com relação à orientação sexual, quando adultos, e o Estado não tem que interferir nisso, e nem as pessoas. A gente, como cristãos, a gente deve respeitar as pessoas e não fazer distinção e ter preconceito. No entanto, a gente tem que ter um cuidado, acho que, com as crianças e com a questão da doutrinação política e ideológica. Uhum. Indiara, outro tema também envolvendo ainda as famílias e também, em certo ponto, a educação. Recentemente, um partido político promoveu uma ação perante o Supremo Tribunal Federal para que seja permitido, com base na conveniência, o assassinato de pessoas ainda no ventre das mães, até a 12ª semana de gestação. Hoje o aborto é amparado nos casos de risco de vida da mãe, também em caso do estupro e no caso do anencefalo. Indiara, se você concorda, qual seria seu posicionamento para a extensão dessas exceções para o aborto? E hoje, eu pessoalmente sou contra, eu como pessoa, né, sou contra o aborto, porque eu entendo que é uma vida, né? Então a menor minoria é o indivíduo, e o feto já é um indivíduo, já é uma vida. Claro que existe uma discussão enorme sobre a questão de quando começa a vida, enfim, mas para mim, como pessoa, eu entendo que como falei, eu tenho um filho, e a partir do momento que você fica grávida e descobre que você está grávida, você já sente que tem uma vida ali, que é teu filho, enfim. Então eu entendo que um aborto é você acabar com aquela vida. No entanto, eu entendo que esse assunto é um problema de saúde pública. Então, que a gente também não deve simplesmente ser contra e criminalizar as mulheres, enfim, e não discutir o problema. Eu, como mulher, entendo que o problema deve ser discutido. Eu acredito muito que a maioria das mulheres que toma a decisão de fazer um aborto, ou às vezes que é até pressionada a cometer um aborto. Eu já tive amigas que foram obrigadas pelos pais, pelos irmãos, a fazer isso e não queriam, entendeu? Então, eu acho que, geralmente, quando isso acontece, a mulher está passando por um problema financeiro e psicológico, ou psicológico muito grande, e é importante a gente dar apoio
para essas mulheres. Então, eu, como cidadã, como cristã, entendo que a gente tem que dar um apoio, porque, na maioria das vezes, se ela tiver apoio, ela vai desistir de fazer o aborto. Então, acho que a gente tem que dar esse apoio. Outro problema que eu entendo também que no Brasil tem que ser discutido é a questão da adoção. A gente, hoje, é uma dificuldade imensa você conseguir adotar uma criança e ainda não existe a cultura de que a mãe pode dar o seu filho em adoção. Ou seja, se ela não quer o filho, ela pode ter a criança e dar para adoção. Não existe essa cultura, isso não é bem aceito pela nossa sociedade e eu entendo que deveria ser melhor discutido, deveria ser aceito, para que a gente não tivesse tantos casos, né, de mulheres que em uma situação de desespero, às vezes acaba ou partindo para o aborto, ou quando tem o filho, abandona, e se ela abandona, ela é criminalizada, os caras querem ir atrás, prender a mulher, enquanto que, né, ninguém pode julgar a situação que ela está passando. Né, cada um que sabe dos seus problemas, da sua dor, mas eu entendo que é um problema que a gente tem que discutir, é um problema de saúde pública. Muitas mulheres morrem fazendo abortos clandestinos, enfim, às vezes elas mesmas tentando fazer coisas sozinhas em casa e chegam no hospital. Também tenho amigos médicos que contam casos horríveis assim. Então, eu entendo que é um problema que a gente tem que ser discutido, que a gente tem que tentar dar suporte para que não tenham casos, para que a gente diminua os casos de aborto e promova a vida, celebre a vida, né? Que é o que eu defendo. Indiara, com relação ainda a esse ponto, você promove melhor dizendo, você defende, você concorda com o apoio psicológico das mulheres, aí você trata como saúde pública, ou você entende que o Estado deva dar um suporte para que o aborto seja feito? Eu entendo que é um problema que é uma solução que tem que ser aprofundada, tem que ser melhor discutida. Como eu falei, eu como cidadã entendo que a gente tem que dar esse suporte. Agora a questão de se o Estado tem que fornecer isso de forma gratuita, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir melhor como como dar esse suporte, né? Outro assunto que também está relacionado com isso é a questão da participação das mulheres nessa discussão, né? Então, hoje, o parlamento, como você falou, menos de 10% é formado por mulheres. Então, se é uma democracia representativa e a gente tem que estar representado lá, e as mulheres são mais de 50% da população, então as mulheres têm que participar mais da política, têm que estar no parlamento para poder discutir essas questões. Então esse é um tema que está muito relacionado com as mulheres, né, porque elas têm os filhos, elas criam os filhos, enfim, e elas participam dos abortos, né, muitas vezes. Então, as mulheres têm que discutir mais. Já teve situações de votações relacionadas a esse tema que você só tinha homens discutindo. Então, eu entendo que está errado, que as mulheres têm que discutir, têm que participar e tem que ser aprofundado, né? Como eu falei, eu, pessoalmente, sou contra, eu não cometeria um aborto, né, numa situação normal, porque entendo que é uma vida, né, como você falou, seria um assassinato, mas eu entendo que é um tema que tem que ser discutido, que tem que ser levantado. Existem casos de países que começaram a dar esse suporte e não criminalizar tanto as mulheres quando elas cometem, e sim entender e dar o suporte, e aí você diminui drasticamente os casos de aborto e assassinatos, né? Então, eu acho que esse é o ponto, tem que discutir mais. Nossa última pergunta, Indiara. Quais são as medidas que você pretende implementar nos seus primeiros 3 meses de mandato? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho das minhas principais pautas, e aí o meu plano de mandato e as medidas estão muito relacionadas a isso, né? Então, como eu falei, a principal medida, a minha principal proposta é auditar e fiscalizar as contas públicas, então fazer uma análise detalhada dos gastos públicos, dos gastos do governo. Isso hoje já faço, em algumas situações já fiz, já baixei os dados da Transparência Internacional, do portal da Transparência
transparência, e você pode fazer análises por ministério, por tipo de despesa. É muito interessante, eu acho que a gente precisa fazer isso para melhorar a aplicação do dinheiro público. Outro ponto importante é reduzir a carga tributária, reduzir a burocracia, para fazer com que as pessoas consigam empreender, consigam montar empresa, consigam gerar empregos, para gerar desenvolvimento, gerar riqueza, gerar renda. Eu acredito muito naquela frase que fala que o melhor programa social é o emprego. Então, hoje no Brasil, a gente tem muita gente empreendedora que quer montar o seu próprio negócio, mas que não consegue por causa da burocracia, por causa da corrupção, porque no Brasil é impossível, a carga tributária é gigantesca. Você tem, até para uma pequena empresa, para um imposto, cada estado é diferente, é difícil de calcular, nem os próprios especialistas. Eu trabalhava numa firma que tem especialistas na área de impostos, nem os próprios especialistas entendem direito, no detalhe tudo. Então, para uma empresa pequena é muito difícil. Então, eu entendo que isso é extremamente relevante, a gente conseguir reduzir a carga tributária para que as pessoas consigam empreender, gerar emprego, gerar renda. O outro ponto é a educação básica. Então, eu acredito muito que tem todos os problemas que a gente conversou, mas que no fundo, na essência, a única forma de transformar a sociedade é através da educação, e principalmente educação básica. A gente precisa cuidar das crianças, da primeira infância, investir para que todos tenham oportunidades de chegar, de crescer, de chegar à universidade. Hoje no Brasil a gente tem a maior parte dos recursos vai para a universidade e pouco para a educação básica. Então a gente precisa valorizar mais a educação básica, fazendo realmente uma reforma, trazendo mais tecnologia, mais inovação. As crianças precisam se engajar, se motivar em aprender, em se tornar cidadãos, em aprender a pensar, para realmente a gente formar cidadãos. E o Brasil hoje não consegue sair dos últimos índices educacionais, do PISA e todos os índices, e a gente precisa realmente mudar isso. E, por último, um ponto que eu já falei, eu pretendo ser um exemplo, eu já me comprometi a abrir mão dos privilégios, dos benefícios, vou fazer uma economia mensal e anual desses gastos e destinar esses recursos para a sociedade. E, além disso, eu vou mostrar que dá para fazer um bom trabalho, que dá para ser honesto, que dá para ser correto, que dá para fazer diferente, para que mais e mais pessoas se estimulem a entrar na política. Então, esse é um compromisso que eu tenho. Eu acredito que tem muita gente boa, profissionais, jovens, mulheres, que têm interesse, mas que têm esse receio de que, se você entrar lá, você se corrompe. E a gente precisa mudar isso para que a gente realmente consiga mudar a política no Brasil. Indiara, agora nós vamos fazer algumas perguntas. Enviadas pelo público. A Maria Cristina dos Santos, advogada, pergunta qual é o seu posicionamento sobre a redução da menoridade penal. Da maioridade penal. Maioridade, sim. Então, o posicionamento do Novo é que esse tema precisa ser mais aprofundado, tá? Então, como eu digo assim, a princípio a gente é a favor da redução da maioridade penal em alguns crimes, em alguns casos, mas que a gente precisa aprofundar melhor o tema para definir quais são os tipos de crime que isso é aplicado e como isso deve ser feito. Então, a nossa ideia é essa, que a gente entende que em alguns casos sim, mas que a gente deve aprofundar melhor a discussão e para aprovar medidas relacionadas a isso. Sim. Outra pergunta vem do Alexandre. Ele é pastor na Igreja Batista do Bacaxiri e trabalhou contigo numa atividade voluntária realizada na Vila Zumbi e te pergunta como foi a experiência desse trabalho. Legal. Muito legal poder falar disso. Então, eu sempre participei de projetos voluntários. Eu falo que eu comecei fazendo isso. Eu fui escoteira quando criança, adolescente, e comecei a fazer isso no grupo escoteiro. Depois eu participei bastante na minha igreja também de trabalho voluntário, de visita a doentes, idosos, enfim, grupos de jovens. Participei bastante. E, por último, eu fazia bastante na empresa. Então, além de ser gerente de auditoria da área técnica, eu também era coordenadora da área de responsabilidade corporativa. E a gente tem algumas atividades que a gente faz durante o ano, algumas campanhas de agasalho, doação de sangue.
E, além disso, o mais interessante são essas atividades na área da educação. Então, a gente tem parceria com 2 organizações aqui em Curitiba. Uma delas é a ABC Vida, que é ligada à Igreja Batista, e outra é o Recanto Esperança, que a gente dá cursos de educação financeira para jovens de 13 a 15 anos. Então, esse tema de finanças pessoais, educação financeira, também é um tema que eu gosto bastante e entendo que muita gente precisa melhorar os conhecimentos. E, respondendo diretamente à pergunta do pastor Alexandre, foi uma experiência muito legal. A gente dá os cursos lá há muitos anos. No último ano, a gente deu lá na Vila Zumbi com jovens de 13 a 15 anos. Então, adolescentes mesmo, novinhos, que iam aos sábados de manhã ter aulas com os funcionários da Price, né? A gente fazia um revezamento e eu participei de algumas aulas durante o semestre passado e foi uma experiência muito legal. A gente perceber que tem jovens tão novos interessados, querendo aprender, querendo fazer diferente. A gente tem até um grupo no WhatsApp desse pessoal até agora. Muitos deles fizeram os cursos com a gente, se estimularam e depois, no final do ano, fizeram vestibular, passaram no vestibular. Conseguiram achar uma vaga de menor aprendiz. Depois eles dão um feedback para a gente de que a experiência foi bacana. Além dos cursos, a gente também incentiva os voluntários a ter uma convivência com os jovens e compartilhar a experiência, e mostrar que não tem outra forma da gente ser alguém na vida, da gente se destacar, senão estudando bastante, trabalhando bastante. Então, a gente compartilhando a experiência, muitos dos funcionários da Price mesmo são pessoas que tiveram uma vida difícil, que não eram pessoas ricas, mas que estudaram, se esforçaram, batalharam e conseguiram entrar numa empresa legal, se destacar, crescer. Então, é isso que a gente procurava nesses cursos, incentivar os jovens, e foi uma experiência assim, muito bacana. A gente vai continuar, né? Eu, até esse ano, como eu saí para ser candidata, eu acabei deixando a coordenação, e uma outra amiga, que era uma das 2 coordenadoras, ela também engravidou e saiu de licença. A gente conseguiu montar um time para continuar isso. Hoje, eu recebi no meu WhatsApp também que eles estão começando as novas mentorias, e eu fiquei muito feliz do trabalho ser continuado, né? E, para concluir, essa sempre foi uma vontade minha, contribuir com a sociedade. O que eu posso fazer de útil para a sociedade, para o meu país? E sempre fiz isso, e agora resolvi fazer através da política. Então, a motivação começou lá atrás com esse tipo de trabalho, e agora eu entendo que posso fazer de forma mais efetiva, de forma mais abrangente através da política. Indiara, estamos chegando, e o pessoal que nos assiste, estamos chegando ao final da nossa transmissão. Você poderia nos dizer qual nome aparecerá nas urnas e qual é o seu número? Ok. Então, meu nome é Indiara Barbosa, 3009. Eu falo que eu quero muito mudar o Brasil. Acredito que a gente pode mudar o Brasil. Convido vocês, vamos junto. A gente tem um desafio enorme, mas a gente não vai esmorecer. A gente está trabalhando arduamente nesses próximos 40 e poucos dias de campanha, até o dia 7 de outubro. É o tempo que a gente tem para definir os políticos que estarão nos governando pelos próximos 4 anos. Então, vamos conhecer, convido todos a entrarem na minha página, acompanharem o meu trabalho, conhecerem as minhas ideias, meu site, né, a página é Indiara Barbosa, .novo, o site indiarabarbosa.com.br. Convido todos vocês a acompanharem as nossas ideias. Esse final de semana, para concluir, a gente está trabalhando, a gente está fazendo ação de rua. Então, hoje à tarde, a gente vai estar no estacionamento do Parque Barigui, lá do lado do Portal de Madeira, perto da BR. Amanhã a gente vai estar na Praça da Espanha. A gente já tem uma agenda até outubro nos bairros, enfim, em todos os bairros, no centro, na Praça Rui Barbosa, na Boca Maldita. A gente está fazendo um trabalho bem forte de divulgação. Também pelo interior do Paraná, então a gente também pretende ir para outras cidades no Paraná para poder divulgar nossas ideias e realmente mudar o Brasil. É isso. Obrigada. A vocês que nos assistem, muitíssimo obrigado pela participação. O nosso objetivo aqui é incentivar as pessoas a se envolverem na política, também a pensarem, a refletirem sobre a importância dos deputados federais e também estaduais. Queira nos conhecer, acesse a nossa página, o nosso site, polisdesperta.com.br.
no Facebook, curta e siga a nossa página. Também temos muito conteúdo no YouTube, /Polis Desperta. E um forte abraço. Nos vemos no próximo sábado, quando mais um ciclo de entrevistas com outros candidatos aos parlamentos. Um abraço. Obrigado, Indiara. Obrigada. Obrigado, Rafael. Obrigada.